partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom dia, querido irmão. Você é muito bem-vindo para estar conosco estudando a Sagrada Escritura. Nesta manhã nós os cumprimentamos com muita alegria. Como que está o seu fevereiro, né? Já estamos no segundo mês do ano. Parece que está indo tão rápido, né? De repente logo é Natal, né? De novo. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos nós. Eu costumo dizer que o tempo está passando tão rápido que o Papai Noel vai trazer de presente ovo de Páscoa. Né? É mesmo. Já para ganhar um tempo aí. Né? A sacola do Papai Noel vai ficar mais recheada, né? Mais recheada. Mas neste trimestre nós estamos estudando um tema muito interessante. O relacionamento daqueles que querem ser fiéis a Deus com o dinheiro, né? Administradores fiéis. Sabe uma coisa, pastor, que eu tenho aprendido com esse tema? Que aquelas pessoas que se relacionam bem com o dinheiro, elas se aproximam mais de Deus. Então, existe uma questão. Quando o nosso tema geral de estudo desse trimestre é administradores fiéis à espera do mestre, e o estudo muitas vezes se volta para a questão financeira, ele está tratando, na verdade, de algo que nós chamamos de mordomia. O mordomo não é, vamos dizer, uma profissão tão conhecida nos dias de hoje, tão comum nos dias de hoje, porque o mordomo, ele não trata de finanças, né? Ele trata da administração de todas as coisas, né? Dos bens, da administração dos outros funcionários daquele lar onde ele trabalha, né? O mordomo, ele é um administrador em que, administrando, ele usufrui daquilo que ele está cuidando, né? Por exemplo, né? um motorista de um carro, ele usufrui do carro que ele está dirigindo, mesmo que o carro não seja dele. Às vezes um carro último tipo, né? Que ele mesmo não teria condição de comprar. Né? Mas ele usufrui porque ele é o motorista daquele que pode... Do empresário, né? Sei lá. Daquele que pode comprar o carro. Então, quando se trata de mordomia, nós temos que ampliar a nossa mente para não fixar só nessa questão financeira, só no dinheiro, mas ampliar a mente de um modo em que aquele que pode todas as coisas, que é Deus, né, ele tem nos oferecido de tudo para que nós tenhamos boa administração daquilo que humanamente nós não poderíamos alcançar, mas ele nos dá.
né? Olha que privilégio, né? É um grande privilégio, mas uma grande responsabilidade, né? E aí que começa a questão da mordomia. Que, por exemplo, uma pessoa que, infelizmente, muitas vezes acontece, é funcionário de uma empresa e ele não cuida do carro da empresa como se fosse dele, né? Ele é mais desleixado ao passar as marchas, ao passar por desviar de buracos, passar em lombadas, porque ele fala, o carro não é meu mesmo, né? A empresa depois vai cuidar. A perspectiva de Deus com a relação da mordomia exatamente é o contrário, é totalmente diferente disso. Não é meu, eu tenho que cuidar melhor ainda, porque um dia eu vou ter que prestar satisfação para o dono, né? Essa questão aí é meio cultural entre nós, que o que não é meu eu não preciso cuidar também, né? E isso é muito triste, na verdade, porque a percepção melhor é o que não é meu eu tenho que cuidar com ainda mais zelo, com ainda mais cuidado, porque eu tenho que devolver melhor do que eu peguei, né? Isso, tem que devolver em perfeito estado, né? Se você pegar um carro emprestado, por exemplo, né, que está com meio tanque de combustível, devolva com um tanque cheio. Então, antes de iniciarmos esse estudo de hoje, né, que é uma recomendação de Jesus, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo nos acompanhe, nos ilumine. Querido Deus, nós estamos aqui porque desejamos aprender mais de Teu santo amor. Pedimos uma bênção especial para cada um de nossos ouvintes, daqueles que nos assistem pelas redes sociais, que o Senhor, com seu Santo Espírito, esteja nos motivando e nos ensinando cada palavra que nós não compreendemos do Teu Sagrado Livro. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto aqui, né, que nós estamos seguindo, ele começa com um destaque muito importante de Jesus, que está em Marcos capítulo 8, versículos 36 e 37. Né? De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? São umas perguntas profundas, né? São muito profundas, só que nós temos que compreender o que é a alma dentro da expressão desse texto. Isso. Porque essa expressão alma, ao longo do tempo, desde a criação humana e na sua história antropológica, até chegar nos dias de hoje, os conceitos de linguagem, eles foram mudando, né? A princípio, quando nós olhamos Gênesis, a alma se refere diretamente a uma pessoa, o conjunto de uma pessoa. Ele não é um elemento dentro de uma pessoa. Deus, ele fala que ele formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e ele passou a ser alma vivente. Ele não passou a ter uma alma, né? Ele passou a ser. Só que por que o termo alma é utilizado e não a palavra pessoa? Né? Ele passou a ser uma pessoa, vamos dizer assim. Certo. Né? Mas ao invés de falar isso, ele passou a ser uma alma vivente. Porque Deus, na sua onisciência, ele já sabia onde ia chegar esse termo alma. Quando nós chegamos no grego, o nefesh, que é a alma do hebraico, quando ele chega no texto grego, ele chega como psique. E o psique é algo que está ligado mais à nossa estrutura emocional, psicológica, né, das nossas relações emocionais, do que uma questão física. Né? É aquilo que nós não podemos apalpar, né? Mas se trata das angústias, das alegrias, não só dos sentimentos negativos, das emoções negativas, mas das positivas também. O conjunto de emoções e sentimentos que nós temos é classificado dentro do grego como psique, que daí vem a expressão da psicologia. Né? Psicologia é aquele que trata da essência emocional de uma pessoa, né? Do seu conjunto, para que ele tenha mais tranquilidade, mais estabilidade emocional na sua vida.
Então, quando nós chegamos aqui, nessa pergunta de Jesus, que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E ele continua com outra pergunta, que daria uma pessoa em troca da sua alma? Não é que uma pessoa vai vender a alma para o diabo, né, como tem algumas figuras de linguagem que se usa assim. Mas não. O que ele está falando aqui, usando a palavra psique do grego, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua paz, a sua tranquilidade? Você ganha muito fisicamente, mas o seu sistema emocional está todo desestruturado, porque aquele ganho muitas vezes não é de maneira lícita. Aquilo que eu já conheci pessoas, por exemplo, que ganharam muito dinheiro, compraram alguns imóveis e depois tiveram que vender esses imóveis porque não tinha como declarar imposto de renda, né? E ele não ganhou esse dinheiro de maneira ilícita, não, ele ganhou trabalhando, mas é que ele sonegava o imposto para, manipulava o imposto de renda para pagar menos imposto. O que aconteceu com isso é que ele acabou adquirindo um patrimônio maior do que a própria renda, né? E aí ele não tem como declarar, né? Então, quando ele percebia isso, daí não dormia, daí ficava tenso. Quando chega o leão do imposto de renda, né, a pessoa não consegue dormir. É disso que Jesus está falando. O que adianta você ganhar muito, mas não ter sossego? O que adianta, né, você, por exemplo, constituir um amante na sua vida, né, e depois não ter paz com a sua família, não consegue dormir direito com a sua esposa, o filho descobre, o filho descobre. Então é disso que Jesus está falando, né? Compensa, né? Será que a tranquilidade da pessoa vale mais, né? E a questão é essa, né? Quando ele pergunta o que daria uma pessoa em troca da sua alma, quanto custa a sua paz? Vamos traduzir para os nossos dias. Quanto custa a sua paz? Por exemplo, usando uma outra figura, né? Eu gosto de usar figuras, né, reais, né? Porque está dentro do nosso ambiente humano. E se torna uma mensagem mais clara, né? Mais clara, né? Por exemplo, uma pessoa que ela tem um processo difícil de casamento, ela não tem uma estabilidade emocional no casamento, ela tem muitos conflitos, muitas dificuldades, mas esse casal ele não se separa para manter os bens físicos, né? Então, e não é tanto bem assim também não, né? Mas assim, eles não querem vender a casa, não querem vender o carro, porque vão ter que dividir, né? Então, eles preferem viver em meio ao tormento, em meio à agressão, em meio ao sofrimento, né? Então, quando você avalia os bens, vamos supor que dentro dos bens que eles têm, na divisão de bens, cada um ficaria com 300 mil reais, né? Ele não quer isso porque ele vivendo, brigando, ele tem 600, né? Nossa, o que ele está fazendo é vender a tranquilidade dele por 300. A paz dele vale 300 mil, né? Então ele prefere viver sem paz, sem tranquilidade, sem harmonia, né? Mas manter aquilo que é físico. Isso acontece muitas vezes, né? Com muitas pessoas em muitas situações diferentes, como por exemplo pessoas que não querem desmanchar sociedades de negócio porque acham que o outro está levando mais vantagem, né? É o que fala aqui, por exemplo, a respeito da separação de Abraão com Ló. Um exemplo bíblico, né, de que tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom e o lado ruim. E na separação de Abraão com Ló, o que a gente tem ali? A gente tem uma pessoa, Ló. Ló em hebraico é uma palavra curiosa, quer dizer não. Né? Olha que interessante. Não. Porque Deus falou para não levá-lo, né? Então, no hebraico é Ló, que é não. Mas Ló, ele é uma pessoa extremamente materialista, assim como muitos de nós somos nos dias de hoje. Ligado à matéria, ligado às questões deste mundo e deixando a espiritualidade mais de lado. Ao contrário disso, Abraão, né,
que é o pai de nações, Abraão ele tem uma ligação extremamente espiritual com a vida e com Deus, né? Tudo ele olha pelo aspecto espiritual, né? É uma pessoa extremamente espiritual. Extremamente espiritual. E a curiosidade da história de Abraão com Ló, em Gênesis 12, né, quando coloca ali, é observar que o que está separando eles não é a falência, né? É ao contrário, a riqueza. Pelo contrário, a riqueza. Né? A bênção foi grande demais, né? Foi grande demais e agora eles têm que separar. Sabe que isso acontece em alguns países? Por exemplo, há um tempo atrás, a Microsoft teve esse problema, né? Cresceu demais e nos Estados Unidos, quando você chega a um certo valor de patrimônio, você não pode continuar porque senão gera um monopólio sobre aquele ramo, né? Então, ela teve que dividir a empresa porque a empresa foi próspera demais, né? Então, ela teve que dividir em duas empresas e depois vai se subdividindo também. É o que acontece com Abraão e Ló. Muita bênção, né? E aí os dois, só que muita bênção com duas pessoas espirituais vai dar certo. Mas no caso de Abraão era difícil, né? Porque Ló não era. Ló não era espiritual. Então, muita bênção com um que olha só para o material e outro que olha só para o espiritual, vai dar briga. Vai dar confusão. E é o que aconteceu com os dois ali. Abraão, por ser espiritual, vai conversar com Deus, que é o que todo mundo tem que fazer, né? Não tomar decisões pautadas no seu próprio entendimento, na sua própria compreensão, mas buscar direção espiritual. A palavra de Deus diz para a gente não se estribar, né? Não se apoiar, né? O estribo é o apoio, né? É o apoio. Não se estribe no vosso próprio entendimento, né? Então foi isso que Abraão fez, buscou orientação de Deus. E o que Deus falou para ele? Olha, separa, mas deixa ele escolher, né? Ele olha para o material e Abraão faz exatamente isso. Chama Ló, tem uma conversa amigável com Ló. Ele fala: Ló, a gente é parente, a gente não pode viver em briga, a gente não pode viver em discussão, mas não dá para a gente continuar junto. Então vamos separar? Daí eles se separam e Abraão fala para ele: escolhe aonde você quer ir. Para onde ele escolhe ir? Então, eu acho interessante essa questão, porque Ló, que era mais jovem, respeitar o tio, um homem de idade, ele não teve essa consciência, né? Não, e foi muito injusto nesse aspecto. Por quê? Por que Abraão levou Ló com ele? Porque ele é sobrinho, né? Ló é sobrinho de Abraão. Mas o pai de Ló morreu muito cedo, né? Ló era criança ainda. Então Abraão, ele criou Ló como um filho, né? Ele adotou Ló, na verdade, né? Então não era só um tio, né? Era mais que tio, né? Era mais que um tio. Era um tio que cuida como um pai, né? Um tio que trata como pai. Então deveria ter uma consideração maior, um respeito maior, né? E Abraão fala para ele: escolhe para onde você quer ir. Ele escolhe o melhor lugar que tinha ali, né? Abraão não reclama, não xinga, não briga, porque a perspectiva de Abraão, que é a correta, o que ele fala? Se Deus for comigo, né, aonde eu for, tá bom. Isso, Deus vai me abençoar sempre. Quantas pessoas, por exemplo, têm problemas com sociedade de trabalho, numa empresa, né, num comércio, né, e às vezes não quer separar essa sociedade achando que o outro vai levar vantagem, né? Fala: não, eu não vou entregar assim de mão beijada para ele, né? Eu mereço mais. Abraão merecia muito mais. Só que o que aconteceu é que Abraão se tornou próspero num lugar absolutamente adverso, onde não tinha água, não tinha alimento para os animais dele, né? Mas Deus estava com ele, né? Ló, que tinha água, tinha alimento, tinha tudo, perdeu tudo. Perdeu até a metade da família, né? Perdeu a esposa, né? Perdeu a esposa. E daí a gente volta no texto de Jesus aqui. O que adianta
Você ganhar o mundo, todas as coisas materiais, mas perder a sua paz, né? Perder a sua tranquilidade. Então, muitas vezes, o que as pessoas estão fazendo é vendendo a sua paz, né, por questões humanas e num valor que não compensa. Exatamente, porque, no caso aí do seu exemplo, né, 300 mil, que talvez até tenha gente vendendo por mais, né, porque tem muita gente próspera. Tem, mas tem gente vendendo por menos também. Tem gente que por R$100 já está vendendo. Também tem isso. Né? Então é uma questão. Mas assim, a grande pergunta que surge para nós diante dessa questão é como que nós temos que investir tesouros no céu. Porque a recomendação de Jesus é que a gente, em vez de investir na terra, deveria investir no céu. E aí a gente precisa compreender, em primeiro lugar, o que é um tesouro. Né? Tesouro, o que é de valor para você? Tesouro é um conceito. Tesouro não é de fato um objeto, né, ou um tipo de material. Tesouro é um conceito. O conceito do tesouro vem aquilo que é raro, aquilo que é único, né, aquilo que é especial, aquilo que tem pouco. Né? Por que o ouro é tão valioso? Porque ele tem pouco, né? Porque existem poucos, né, lugares onde tem ouro, é difícil de extração, né? Então o ouro tem esse valor por causa disso. Ouro no céu, por exemplo, usando essa figura para Apocalipse, ouro no céu não vale nada. Né? Tanto que lá, o exemplo que João dá para isso é que as ruas lá são feitas de ouro. Né? Ou seja, a gente faz as nossas ruas aqui de paralelepípedos, de asfalto, né, que é um material mais barato e tem abundância. Né? Lá, quando fala que as ruas são de ouros, o que João está colocando é o que nós damos tanto valor aqui na Terra, né, para Deus não tem esse valor. Né? Então, a gente tem que avaliar esse conceito. O que é um tesouro? Tesouro é aquilo que realmente tem valor para você e aquilo que é raro para você. Como, por exemplo, agora na morte da Ivone, quando a avó dela faleceu, ela ficou com um carrinho de vidro, um tipo de um baleiro, né, de vidro, mas em formato de um carrinho, era um fusquinha, né, e ela ficou com esse carrinho para ela como lembrança da avó. Né? E nós cuidamos desse carrinho com muito cuidado a vida inteira, porque tinha um grande valor emocional, era uma figura que lembrava a avó dela, um objeto que lembrava a avó, né? Então para ela aquilo era um tesouro. Né? Agora que ela faleceu, a irmã dela pediu. Né? Para ficar na família, né? Para ficar na família, e porque agora o objeto representa tanto a avó quanto a irmã. Né? Então, vamos dizer, em valores humanos, quanto vale um baleirinho de vidro? Então, talvez a gente comprasse aí por alguns reais só, né? Por R$50, R$100 você compra. Mas para a irmã que pediu, né, tem um valor, né, que não é mensurável dentro da esfera humana. Então, para eles, aquilo é um tesouro. Né? Porque ele expressa algo único. Então, quando a Bíblia traz esse conceito assim, olha, juntem tesouro no céu, o que ela está falando você não vai comprar espaço no céu, mas lá tem que ser um lugar raro, lá tem que ser importante para você, lá tem que ser especial para você, lá tem que ter um valor maior do que aqui. Com certeza. Né? Então se projete para lá. Né? Eleve os seus pensamentos para lá. O apóstolo Paulo usa uma outra expressão que encaixa muito bem nessa para explicar o que é o tesouro. Buscai as coisas lá do alto. Né? Buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. Né? Então, aonde está o seu tesouro, que é também uma fala de Jesus, ali vai estar o seu coração. Então, Jesus está pesquisando onde que estão os nossos tesouros, porque Ele sabe dos nossos sentimentos. Né? Então, quando aqui fala, não ajuntem tesouros na terra, mas ajuntem tesouros no céu,
a gente volta para a questão do conceito. O que é mais importante para você? É o que você vai construir aqui na terra ou o que você vai construir diante de Deus? Porque o que você construir aqui na terra vai ficar aqui. O pessoal fala que caixão, o caixão dos defuntos não tem gaveta. Não então... tem gaveta. Caixão não tem gaveta. E outra coisa também, quando Jesus voltar, que é a maior promessa e a esperança de todo cristão, né? E não é se ele voltar, mas é quando ele voltar. Porque é certeza. Porque é uma certeza. Né? Então, quando ele voltar, nada do que for construído aqui vai ter valor nenhum, porque vai ser tudo destruído. Vai ficar tudo aqui, né? Vai ficar tudo aqui, vai ficar tudo destruído, porque ele vai refazer um novo céu, uma nova terra. Né? Então, a gente tem que avaliar melhor quais são os nossos conceitos de tesouro para poder viver melhor com a família, com a sociedade, na nossa relação de trabalho. Como, por exemplo, existe um tesouro maior do que a família? Quanto vale um filho? Então, não tem preço, né? Na realidade é sem preço. Quanto vale um filho? Quanto vale a sua esposa? Quanto vale o seu marido? Né? Existe uma expressão, que é até uma expressão rude, mas eu vou usar aqui como um paralelo, né? Que ele fala assim, que a mulher que se prostitui, ela não vale o que recebe. Né? Mas quem paga a prostituição vale menos ainda. Né? Agora, essa questão de não vale, né, que é uma expressão rude, né, para você tratar de um ser humano e falar você não vale nada, né, é muito forte, é uma expressão muito rude. Mas a grande verdade é que quando você baliza o seu valor por coisas terrenas, por princípios humanos, é porque você decaiu demais, você degradou demais. Né? A gente não pode fazer isso. Então, quanto vale a sua paz? Quanto vale as pessoas que você ama? Quanto vale o sacrifício de Jesus para você? Então, porque Jesus deu a vida por nós. Tem gente, por exemplo, que troca o sacrifício de Jesus por um cigarro. Né? Pela bebida alcoólica. Pela bebida alcoólica, porque ele não se entrega a Jesus porque ele prefere beber. Ele não se entrega a Jesus porque ele prefere usar drogas. Então, quanto vale? Né? É o seu tesouro, né? É o seu tesouro. Então, é aquilo que você está dando valor. Isso. Veja bem, seguindo esse raciocínio, né, de tesouro, Noé é um exemplo de quem assim empregou o tesouro para a eternidade, né, para o céu, porque ele investiu tudo que ele tinha, tempo, talento, disposição, dinheiro, com certeza, porque construir aquele barco para salvar a humanidade não foi fácil. Não foi fácil, levou tempo, disposição, não ficou barato. Exatamente. Né? Agora, Noé, e outra coisa, Noé também não era da área naval. Isso, né? Ele teve que receber orientações muito específicas de como fazer cada detalhe, né? Como agir em cada situação. E Deus foi explicando tudo para ele ali nos mínimos detalhes. Né? Então, só que Noé tem uma característica muito interessante. Noé é uma das primeiras pessoas, logo ali em Gênesis capítulo 6, onde é usado para ele a expressão ren. Né? Ren é graça em hebraico. Né? É uma graça em duas vertentes, que uma é muito conhecida, que é o favor imerecido, aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, e a segunda expressão é daquilo que nós devemos fazer, né, para agradar o coração de Deus. Porque a palavra ren e a palavra charis do grego, né, que da onde vem a expressão do carismático, é gerar alegria no coração do outro. Então, como que nós vamos gerar alegria no coração de Deus?
né? Cumprindo os seus mandamentos, sendo íntegro, sendo fiel, e é isso que é esperado, né, por todas as pessoas. É isso que é esperado por Deus. Então, quando nós olhamos a expressão de Gênesis capítulo 6, falando a respeito de Noé, o versículo 9, ele fala assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, né? E aí Noé andava com Deus e achou graça diante de Deus. Então ele era íntegro e justo diante dos seus contemporâneos. Mas como eram os seus contemporâneos? Então, eram ímpios, né? A Bíblia diz que Deus viu tanta maldade que se arrependeu, né? Uma palavra que talvez seja até mal traduzida, né? Não, ela não é mal traduzida. Nesse aspecto, não. É que existe na Bíblia expressões que nós, nesse caso, né, que trata das emoções, que a gente trata como antropofilismo, né? É você transmitir a Deus uma emoção humana, porque você não consegue compreender o que passou na cabeça de Deus, né? Mas você consegue fazer um paralelo do que você sentiria se fosse Deus, né? Então, o que ele está falando se eu fosse Deus, teria me arrependido, né? O escritor colocou dessa forma. Colocou dessa forma para expressar a tamanha atrocidade que foi aquilo ali, né? Então não tinha cabimento, né? Aquela noção, aquela percepção de buscar a maldade, rejeitar as bênçãos de Deus, rejeitar o que Deus estava oferecendo de melhor para a humanidade. E a humanidade, Gênesis 6 fala, que se tornou extremamente corrupta e distante de Deus. Só que no meio dessa corrupção, no meio dessa sujeira toda, no meio dessa prostituição que havia ali, existia uma pessoa, Noé, que era íntegro entre os seus contemporâneos. E por isso ele achou graça diante de Deus. Ele alegrou o coração de Deus. Então vem aquela questão, né? Achar graça diante de Deus. A salvação é pela graça, né? Mas é pela graça ou pelas obras? É essa que é a discussão de muita gente, né? E aí vem aquela questão: obras não salvam. Não. Obras não salvam, mas a falta delas condena. Porque na realidade as obras demonstram o quanto a gente aceitou a graça de Deus. Exatamente. Então, a expressão de amor vem pelas obras. Nós demonstramos a Deus que o amamos através das nossas obras. Jesus fala isso. Jesus fala: aquele que me ama faz o quê? Cumpre os meus mandamentos. Cumpre os meus mandamentos. Então, pelas nossas obras, Jesus fala isso de diversas maneiras, dezenas de maneiras diferentes, né? Como essa expressão mesmo: aonde está o seu tesouro, ali vai estar o seu coração, né? Ele está falando: olha, eu consigo ver aonde você está colocando a sua confiança, o que você está pensando, né? Então, a salvação é pela graça, né? Mas as obras revelam o amor que nós temos por Deus. E as duas coisas têm que andar juntas, né? Quando fala que a salvação é pela graça, é porque Jesus fez aquilo que nós não poderíamos fazer, que era se entregar em sacrifício perfeito, santo, sem pecado, né? Nenhum. E viver 33 anos sem pecado não é fácil. Nós não conseguimos viver um dia, né? Não. Então, 33 anos não é fácil. Então, ele fez isso por nós. Agora, diante desse amor expresso por ele, onde ele fala que revela o seu amor por nós, porque deu a sua vida pelos seus amigos, e eu falo que essa é uma das expressões mais humildes de Jesus, porque dar a vida pelo amigo
ainda é bom, né? É. Mas ele deu a vida pelos inimigos. Na realidade, nós éramos inimigos. Né? Inimigos dele, por causa do pecado. É. Então, e ele deu a vida por toda a humanidade, pelos amigos e pelos inimigos. Só que ele tinha muito mais inimigo do que amigo. Com né? certeza. Então, a questão é como lidar, né, com essa perspectiva da graça, se eu sou salvo pela fé, pela graça, ou se eu sou salvo por obras. Se você é salvo pela graça, as suas obras serão boas. A outra expressão de Jesus: não procede águas amargas de fonte doce. Né? Se você tem uma fonte que é boa, você não vai fazer o mal. Né? Se você está fazendo mal, sua fonte está um pouco contaminada ali, né? Não tá correto ainda, né? Está meio misturado. Né? O Marcos Guzmans, que está nos acompanhando aqui, o irmão Marcos, ele coloca assim, ele coloca uma pergunta: existe um tesouro maior do que ser amado e respeitado? É mesmo. E isto, irmão Marcos, a gente pode aplicar para os dois lados, tanto para o humano quanto para o divino. Porque existe a expressão maior diante de Deus do que você amá-lo e respeitá-lo? Não. Talvez seja o que mais alegra o coração de Deus, né? Exatamente. Nós temos que, né, a vertente da graça que faz parte da nossa responsabilidade humana tem que gerar esse amor e respeito no coração de Deus. Né? Fala, não, aquela pessoa me ama, porque ela respeita a minha palavra, porque ela coloca em prática, porque ela me procura não só para solucionar problemas, mas ela procura para pedir orientação para que o problema não seja gerado. Né? Então, isso é uma maneira de respeitar também. Né? Então, são muitas expressões. E Noé, o texto bíblico fala que ele achou graça diante de Deus exatamente por causa da sua postura. E nos mostra uma coisa muito interessante, que quando você é firme com Deus, você não depende do ambiente. Você consegue não ser influenciado pelo ambiente, né, porque a sua influência é espiritual, a sua influência é divina. Então você consegue se manter ali diante de Deus, né? Mesmo que a sociedade que você viva seja completamente corrupta. Era o caso de Noé, né? Noé era o único que era íntegro em meio aos seus contemporâneos. Né? Então é interessante isso, porque Jesus, por exemplo, ele se assentou com pecadores, com prostitutas. O pessoal condenava ele por isso, mas ele nunca se contaminou, né? Nunca se contaminou. Então, o que Jesus mostra também é que é possível você viver entre a sociedade sem se contaminar com o mal, sem se contaminar com o pecado. Porque existe hoje muito daquele discurso: ah, coitado, ele se tornou ladrão porque ele não tinha o que comer. Né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ah, ele é daquele jeito porque ele é vítima da sociedade ruim que ele foi criado, uma família desorganizada, né? O que Deus fala? Né? Deus fala que realmente pode haver a iniquidade dos pais sobre os filhos, que os filhos podem educar mal serem mal educados pelos seus pais. Né? Os pais podem não ser boas referências e bom exemplo para o seu filho, mas o que Deus fala? Né? Eu faço misericórdia e vou transformar até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, assim, não é porque eu fui estragado pela família, fui estragado pela sociedade, que eu não tenho a oportunidade de regeneração. Pelo contrário, as mãos de Deus estão estendidas, e quando nós voltamos a nossa mente para a palavra de Deus, qualquer pessoa, em qualquer situação, pode ser regenerada pelo Espírito Santo através da palavra. Exatamente. Deus está dando oportunidade para todos nós. Né? Não existe desculpa de que a gente não aceita Jesus por alguma razão, né?
Não tem razão para isso. O irmão Marcos ele coloca aqui que as obras mostram as nossas escolhas e que tipo de caráter temos construído, né? É uma expressão, é uma frase, né, conhecida, eu gosto muito dela, conhecida mais no meio filosófico, né? Mas eu gosto muito dela, que fala assim: todos nós, seja onde for, estamos sempre construindo a vida que desejamos, porque a existência é a soma de tudo o que fizemos de nós até hoje. Então, isso traz uma reflexão: o que é a sua existência? Existência é a soma de tudo que você fez de você até hoje. E quando você olha para o que você se construiu, você se vê produtivo, né? Vai deixar saudade no mundo? Vai deixar saudade, né? Ou vai deixar alívio? Graças a Deus que foi, né? Porque tem gente que deixa saudade, tem outros que deixam alívio. Então, a gente tem que pensar bem em que caminho nós estamos nos dirigindo dentro desta perspectiva. E tudo isso faz parte desse conceito de mordomia, de fidelidade, de integridade com Deus, né? Tudo isso faz parte dos cuidados. Por quê? 1 Coríntios capítulo 3, né, onde o apóstolo Paulo fala: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Então, né? Essa história de eu faço da minha vida o que eu quero, porque a vida é minha... A vida não é sua, porque já começou que você recebeu o dom da vida, né? E dom é um presente, né? Então você só vive porque você recebeu o dom, e você só continua vivendo porque esse dom é renovado a cada manhã, como diz a Bíblia, né? Esse dom é renovado a cada manhã. As misericórdias de Deus se renovam e é o motivo de nós não sermos destruídos. Né? Forte, né? É muito forte isso. Porque se Deus deixasse a gente já tinha se destruído sozinho. Deus não precisa destruir ninguém. Né? O pecado tem contaminado a nossa vida de tal forma, né? De tal forma que a gente já teria se destruído, né? Tranquilamente. Né? Então, o que Deus faz? Né? Apresentar a todas as pessoas esta oportunidade de reconstrução de princípios, de valores, de ética, de moral, e o conjunto disso é o que Deus está chamando de tesouro. Né? Qual é o seu tesouro? Provérbios fala que mais vale um bom nome do que quaisquer riquezas, né? Então, seu nome e as pessoas, principalmente, né, as pessoas de gerações mais antigas, têm essa relação do nome, né? Olha, eu não posso sujar meu nome. Né? Infelizmente, né, muitas pessoas da geração atual não ligam tanto para isso. Né? Não importa que o nome vai para o Serasa, não importa de ser mal falado, de ser mal visto, fala: eu sou o que sou e pronto. Né? Eu quero viver feliz, né? Eu já ouvi muito isso, eu quero ser feliz. E aí a gente volta para a questão de Jesus, usando a expressão alma, né? Que é a psique. Tá bom, eu faço assim porque eu quero ser feliz. Agora responde para mim com toda sinceridade: você é feliz? Então, você fazendo isso? Tem tranquilidade? Não. Dorme bem? Tem tranquilidade? Está em paz? Né? Porque, como diz o nosso cântico, né? Quando você está na presença de Deus, pode cair o mundo, que eu estou em paz. Né? Então, é claro que a gente tem problemas, tem adversidades, né? A gente falando assim, parece que a nossa vida é um mar de rosas, né? Claro, a gente tem as nossas dificuldades, as nossas aflições, limitações. Mas passar, como o Davi fala no Salmo 23, passar pelo vale da sombra da morte, todos vão passar. A diferença é se você vai passar com Deus ou sem Deus. Então, porque quando você passa com Deus, você supera, né, favoravelmente. Agora, quando você passa sem Deus, é outro resultado, né? Outro resultado, né?
Também, né, uma pessoa que nós temos bastante interessante no relato bíblico com essa questão de voltar aos seus valores, de voltar aos seus princípios, é Moisés. Né? Moisés, que teve que ser abandonado pela mãe, aí vem uma questão muito importante. Tem muitos filhos revoltados porque a mãe abandonou, porque foi entregue para adoção. Procure ver a história. Né? Procure ver a história. Por que essa mãe abandonou? Por que o pai abandonou? Por que você foi entregue para adoção? Procure conhecer a sua história. Moisés foi abandonado para que pudesse sobreviver. Né? Porque se ele tivesse ficado com a mãe, morreria. Né? Então a mãe, para protegê-lo, né, porque ele era o tesouro da mãe, qual filho que não é o tesouro da mãe? Então. Né? Tanto que até no Chaves o Kiko é chamado de meu tesouro. Né? Qual filho que não é o tesouro da mãe? Então, você imagina o coração dessa mãe de ter que abandonar o filho para salvar a vida dele. Né? Como que ela deve ter ficado assim, angustiada até. Angustiada, né? Um conflito emocional muito grande entre o que deve ser feito e o que eu não quero fazer por causa do meu amor, dos meus sentimentos, mas eu tenho que fazer. Quem ama, protege. Né? E aí ela faz isso. Moisés é criado, né, para ser príncipe do Egito, faraó do Egito, né? Ele é treinado para assumir o trono, só que no meio desse processo, né, ele descobre que ele vem de outra cultura. E aí ele compreende aquilo que nós chamamos de memória genética, ele compreende por que o comportamento dele era diferente dos outros. Porque desde criança o comportamento já era diferente. Ele não gostava que batia em escravo, ele não gostava de ofensa contra as pessoas, ele não gostava, né, de desrespeito contra Deus, seja que Deus que fosse, porque afinal ele está no ambiente do Egito, que é um ambiente pagão. Então ele não aceitava desrespeito, né? Então ele já percebe que os princípios e valores dele são diferentes. Né? E quando ele descobre que ele pertence a outro povo, ele fala, não, eu tenho que voltar para lá. Então ele abandona tudo o que ele tem ali. Olha que ele tem muito, né? Então, para ser o faraó, né? Ele tem muito poder na mão. Ele abandona tudo que ele tem, né? Porque o tesouro dele é outro. Né? E aí ele foi sofrer com o povo de Deus no deserto. Foi, só que daí esse sofrimento trouxe para ele crescimento, paz de espírito, trouxe a ele uma compreensão maior dos propósitos de Deus, da ação de Deus sobre a vida dele e como ele seria um grande instrumento de Deus para a libertação de todo o povo. Né? Então, eu fico... A perspectiva de Moisés era uma perspectiva muito forte para ele ficar, né? Sim. No Egito. Mas ele avaliou o tesouro. Então, hoje, Moisés, a gente lê pela Bíblia que ele está no céu, desfrutando da eternidade. E se ele tivesse ficado no Egito, ele seria um bacalhau seco. Seria. Não é? Seria, né? Lá nas pirâmides do Egito. Seria uma múmia a mais. Uma múmia a mais. Né? Então, a questão é que Deus tem muitos tesouros para nos conceder. Nós não devemos nos aproximar de Deus só por isso, só por causa dos tesouros. Mas o nosso maior tesouro é ter Deus ao nosso lado. Usando a expressão de Billy Graham, né? O maior evento da humanidade não é o ser humano ter colocado os pés na lua, mas foi Deus ter colocado os pés na terra, né? Através de Jesus. Né? Que Deus abençoe a você, a sua família, e que você possa crescer com o conhecimento que a Bíblia traz para cada um de nós. Nós vamos encerrar o nosso programa com uma oração. O pastor pode orar conosco? Sim, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de conhecer os tesouros que o Senhor tem nos dado, os tesouros espirituais
para que a nossa vida se fortaleça no Senhor e nos traga paz, a paz que excede todo o entendimento. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão e irmã que está nos acompanhando, de todas as religiões, de todas as denominações. Que o Senhor os abençoe e os guarde, e que o Senhor revele a cada um qual é de fato o verdadeiro tesouro que eles têm que buscar. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.